Salve, salve galerinha, sejam todos muito bem-vindos novamente. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito bacana, que é sobre que você não precisa, no caso, né? Você não precisa ser genial. Vai estar rolando os slides aqui na tela para vocês. A aula de hoje ela é totalmente embasada neste livro da Angela Duckworth, uma psicóloga formada na Pensilvânia. Eu li esse livro em uma semana, tá? É um livro extremamente fácil de leitura, muito prático. E se você tem um pouquinho de conhecimento na psicologia, na neurociência, vai te ajudar no entendimento e na aplicabilidade desses conhecimentos do livro, tá, pessoal? Então, vamos dar seguimento ao slide aqui, tá? Do você não precisa ser genial. Por vezes a pessoa entende, galera, que a maioria das pessoas vê isso, eu acredito, e no livro também dá essa concepção, que o talento leva ao êxito. Porém, aqui que entra uma grande confusão, tá? E aqui que entra uma das grandes questões que vai gerar essa problemática na sociedade atual de que, poxa, você tem que ser talentoso para conquistar o que você quer, você tem que ser o melhor, você tem que ser um gênio para conquistar tudo aquilo que você almeja. Mas talvez essa linha está totalmente equivocada, né? Então, no próximo slide a gente vai ver isso aí de maneira mais clara. Então, talento com o esforço vai acabar gerando habilidade. A habilidade com o esforço vai acabar gerando esse êxito. Então, nesses slides aqui, nesse slide aqui, você vai estar podendo perceber, e eu acredito que fica extremamente claro aqui para ti, que tudo vai depender da quantidade que você se esforça. Marcão, você está dizendo que eu tenho que trabalhar enquanto eles dormem. Não. Não vamos levar o pé da letra aqui, não vamos levar tudo a 8 ou 80, mas vamos entender que para ter êxito, né, eu quero que vocês pensem nisso, a gente vai ter que ter um esforço. E mais para frente eu vou explicar para vocês, a gente vai ter que ter uma prática disciplinada. Então, a partir disso, a partir dessa leve concepção, eu quero que vocês entendam um pouco disso tudo, tá? E eu vou estar explicando para vocês um pouquinho mais desses conceitos a seguir. Então, o talento, tá? Tem até o próprio livro traz, é a rapidez com que a pessoa, né, ela aumenta a habilidade dela conforme o esforço. O esforço é uma intensificação das forças físicas, intelectuais ou morais, tá? E essa tradução aqui vem direto da internet e do Google. Habilidade é a capacidade de uma pessoa realizar uma tarefa com qualidade e facilidade. E o êxito é o resultado final, consequência. Agora, quebrando um pouco o paradigma de até agora da apresentação, da aula aqui, qual que é a diferença dessas duas imagens? Numa das imagens a gente consegue ver aqui o Lionel Messi sendo aplaudido, tem até o Neymar chutando ele ali após a conquista da Copa do Mundo de 2022. E na imagem ao contrário, né, nós temos o Fabrício, que foi lateral esquerdo do Internacional, que acabou xingando, a torcida acabava vaiando demais ele e ele acabou respondendo de uma forma agressiva, ofensiva, né? Mas a grande diferença aqui, pessoal, a ser claro, as pessoas, enfim, é o ambiente. Então, a primeira coisa quando a gente fala sobre você não precisa ser genial, nós precisamos entender do nosso ambiente, tá? E quando eu falo do ambiente, pessoal, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. O ambiente também está relacionado com o que você acompanha nas suas redes sociais. Então, sabe aqueles vídeos que não te agregam? Bem provável que você já viu algum vídeo que não coaduna, que não se relaciona com os objetivos, com as metas que você tem. E tudo bem, cara, vou te dizer, poxa, é bom para descontrair e tudo mais. Mas, cara, o quanto que isso está te influenciando por um caminho e quanto que não está, né? O quanto que isso está te ajudando ou está te prejudicando. Então, a partir desse princípio, né, a gente vai começar a pensar, deixa eu colocar o livro para cá, um pouquinho mais sobre o ambiente social, o ambiente de redes sociais, tá? E, claro, também o ambiente físico. Quais são as pessoas que você convive hoje? Né? Quais são as pessoas que você convive? Quais são as pessoas que você deixa de conviver? Então, a partir disso tudo, é primordial, tá? E aqui é de suma importância que você entenda isso, que o ambiente ele vai modular o nosso comportamento.
Seja você quem for, seja você, poxa, o maior atleta de fisiculturismo do mundo, seja você o, nossa, não sei o que, o triatlo, não sei o que, cara, o ambiente vai modular teu comportamento. Seja você um doutor em neurociências, o ambiente vai, ele vai modular demais o teu comportamento, tá? Então aqui no próximo slide a gente está vendo, tem aqui as explicações, né, que o ambiente modula o comportamento. Então, como eu falei para vocês, a organização do seu comportamento depende do contexto que você vive e dentro disso vai entrar organização, rotina, sono, alimentação, metas e propósitos, regulação emocional, prática disciplinada. A felicidade vem antes do sucesso, tá? E aqui eu atribuí essa frase do reservatório de dopamina, mas acabei coadunando com uns assuntos que traz do livro também, então ficou bem bacana. A sutileza é que ganha o jogo e o desamparo aprendido, tá? Eu vou tomar uma água aqui, peraí. Show, vamos dando continuidade, pessoal. Então, o primeiro tópico que eu quero falar com vocês, e talvez um tópico que parece às vezes a gente não dá tanta importância, é a regulação emocional. Então, quando eu digo que você não precisa ser genial, né, é muito importante que você seja regulado emocionalmente, né? Então, a regulação emocional pode ser mais importante que o seu repertório técnico, e de fato, né? Vamos pensar que você tem uma apresentação aí do seu TCC, você tem que defender o seu TCC aí, seu mestrado, você tem que fazer uma apresentação final de algum trabalho muito importante. E cara, você não sabe muito bem porque você pagou o seu trabalho, poxa, você não se dedicou para isso. Só que, cara, você tá tranquilo, você tá de boa, tá regulado emocionalmente, sabe um pouco do assunto e você vai lá e faz uma apresentação bacana, sabe se expor, sabe conversar. E você vai melhor que aquele cara que fez todo o trabalho dele de cabo a rabo, tudo certinho. Então, o que que eu quero dizer? Que por vezes, cara, quando você não é genial e você não precisa ser genial, é importante que você seja regulado emocionalmente. E é o que eu não estou pedindo para você pagar alguém para fazer seu TCC, pagar alguém para fazer seu trabalho, cara. Não, pelo contrário, pelo amor de Deus. Faça seu trabalho. Mas você não precisa ser o melhor palestrante do mundo, você não precisa ser o melhor psicólogo, arquiteto, engenheiro, advogado do mundo. Você não precisa ser genial, cara. Você precisa ser regulado emocionalmente. Então, quando a gente fala de comportamentos que te levam e elevam o seu nível, nós estamos falando de regulação emocional, tá? Então tem aqui também a frase monitorar, avaliar e modificar reações emocionais, né? Você vai trabalhar muito a sua regulação emocional dentro de um processo de psicoterapia, tá? É muito importante que você entenda isso. Mas fica essa frase aqui de um livro do Stephen Hoffman, que é monitorar, avaliar e modificar reações emocionais, tá? Que o livro é Emoções e Terapia. Eu vou deixar talvez aí o print dele aí para a galera que gosta e recomendo muito para todos os acadêmicos de psicologia lerem esse livro, tá bom? Organização e metas e propósitos, tá? Que ficou até um pouquinho repetitivo. Galera, quando a gente fala de organização, você não precisa ser genial, mas você precisa ser organizado. Então, quando eu digo organização, a gente está falando de hábitos, nós estamos falando de comportamento humano. Então, nós estamos falando de clareza, nós estamos falando de motivação, de você entender o motivo por que você faz aquilo que você faz, de como você vai fazer, onde você vai fazer, quando você vai fazer e o que você vai fazer. Tá? Você tem que ter claro isso, cara. Eu tô aqui falando pra ti que você não precisa ser genial, mas você não é organizado. Você não é regulado emocionalmente, você não é organizado. Poxa, cara, vamos pensar um pouquinho, vamos começar a elaborar, vamos começar a botar no papel essa organização para fazer o jogo andar, tá? Além da organização, nós estamos falando de metas também. Metas e propósitos, talvez algumas pessoas falam, Marcão, mas é a mesma coisa. Não. Né? Quando a gente fala de metas, pessoal, nós estamos falando de objetivos, né? Então, eu, por exemplo, estou lendo vários livros. Nesse ano eu já li 23 livros, né? Eu tenho uma meta de acabar todos os livros que eu comecei a ler já. Ahn, eu devo ter lido aí, acho que 23, 24, 25. Então, sei lá, tenho 5 livros até dezembro. Nós estamos em outubro para ler. Então, assim, isso é uma meta.
Agora, a minha organização vai dizer como que eu vou fazer isso, onde, quando e o que eu vou fazer, tá? Então, eu tenho uma meta, eu tenho uma organização, só que qual que é o meu propósito nisso tudo? Né? Poxa, eu só quero ter lido 30 livros no final do ano? Qual que é o meu propósito? E aí que entra o grande sentido das coisas, tá? Que o propósito, ele está muito, mas muito relacionado com a ideia que nos cativa todo santo dia de fazer aquilo que nós fazemos. Então, você ter propósito, pessoal, é você ter noção da trajetória que você quer percorrer. As metas são como tijolos que você vai construindo para cada vez mais você se ligar e se relacionar com o seu propósito. Interessante, né? Então, você não precisa ser genial, mas você precisa ter propósito, cara. Você precisa ser organizado, você precisa ter metas, cara. Você não precisa ser genial, né? Mas precisa de tudo isso. Então, no livro também, deixa eu mostrar novamente o livro aqui para vocês. Para quem gosta de ler e gosta de indicações de livro, recomendo muito, tá? Parece muito um livro de coach, de autoajuda, sei lá, mas não tem essa pegada. No livro ele traz, a autora traz a questão da prática disciplinada. A meta dele é 30 livros esse ano. É, poxa, é uma meta ambiciosa, né? Deu alguns cortes, tá, pessoal? Mas por causa de um cachorro que tá aqui no prédio. Mas enfim, eu vou tocar agora de maneira igual. E essa meta ambiciosa ela vai te cativar, vai te ajudar a buscar aquilo que você está querendo buscar, né? Então, por exemplo, além da meta ambiciosa, concentração e dedicações totais. Marco, como é que eu tenho concentração e dedicação total a minhas metas, aos meus propósitos? Como é que eu faço isso? Primeiro ponto, sono. Tá? Você tem que ter um descanso muito assertivo. Você tem que ter momentos no seu dia a dia que você descansa. Você não é uma máquina. Você não precisa ser genial, cara. Mas você precisa ter. Você precisa descansar, cara. Poxa, você precisa dormir, você precisa ter um momento em que você joga um jogo que você gosta, que você converse com a sua esposa, com a sua noiva, com o seu marido, com o seu noivo, que você tenha poxa, esse momento que você possa descontrair um pouco, né? E além disso tudo, pessoal, além do sono, você precisa estar regulado emocionalmente. Então a gente volta lá para aquele outros slides que a gente estava falando antes sobre regulação emocional. Como é que você vai focar num assunto? Como é que você vai se concentrar em um assunto se você de fato não está regulado emocionalmente, cara? Entendeu? Se você está de fato pensando, preocupado com tanta coisa que está para acontecer aí, né? Então, a concentração e dedicação totais, elas são consequências de um hábito, são frutos de hábitos, né? Então tenha isso em mente. Feedback imediato e informativo, né? Então, dentro de uma prática disciplinada, é muito importante que você tenha um feedback que seja rápido, né? E que seja informativo, que ele te traga algum tipo de informação, que ele te agregue alguma coisa e que ele seja rápido, imediato, para que assim você possa, como que eu posso dizer, logo após a sequência das suas ações, dos seus hábitos, você possa entender um pouco mais sobre o que aconteceu, que você possa trabalhar um pouco mais isso, né? Repetição com reflexão e aprimoramento, tá, pessoal? Então é muito, mas muito interessante que a gente tenha essa noção muito clara sobre a repetição com reflexão. Então, Marco, desses 25 livros que você leu esse ano, cara, você lembra de tudo certinho? Não, não lembro. Até porque eu não preciso ser genial. Mas eu preciso repetir, cara. Então, tem livros que eu já li duas, três vezes, cara. E reli assim por cima das minhas anotações, os meus post-its, né? Nesse livro aqui. Para fazer todo esse trabalho aqui para vocês, eu reli todo ele, cara. Através dos meus post-it de anotação. Então, essa repetição é o que faz você ter uma prática disciplinada, né? E é muito importante que você torne tudo isso que a gente está falando até agora, torne isso um hábito. Marcão, como é que eu faço para tornar tudo isso um hábito? Né? Eu posso até explicar para vocês, mas vou explicar em outro vídeo, tá? Se vocês querem saber como formar hábitos, aplicar um pouco mais disso tudo, poxa, deixa aqui nos comentários, cara. Curta aí, deixa nos comentários
para eu não alongar demais, tá? O vídeo, a gente tá no nono slide e estamos na gravações brutas aqui, 16:30, né? 16 minutos e 30 segundos. Então, né? A felicidade vem antes do sucesso, tá? Essa imagem aqui eu tirei de um artigo explicando a neurobiologia da apatia e da anedonia, né? E aqui, mais ou menos, eu não vou entrar em detalhes dessa imagem aqui, eu só posso, opa, tem o meu microfone aqui, eu posso estar explicando para vocês no outro vídeo, mas é que vocês precisam entender, precisam perceber recompensas durante o processo. Por isso que por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, isso aqui se relaciona muito com a galera do relatório de dopamina, do Wesley, que você precisa ver, poxa, recompensas durante o processo, cara. Isso vai te cativar, isso vai te gerar interesse, isso vai fazer com que você busque cada vez mais aquele tipo de comportamento. Porque aquilo, além de ser um comportamento que está relacionado com uma meta, que está relacionado com um objetivo, que está relacionado com o teu propósito, poxa, é recompensador aquele comportamento. Então, a partir disso, eu quero que vocês entendam isso, tá? E eu posso trazer uma explicação sobre esse artigo aqui, sobre essa imagem, se vocês gostarem, tá? E se esse vídeo, sei lá, bater. Poxa, vamos lá. Se esse vídeo bater 50 curtidas, tá? 50 curtidas, estou chutando um número alto pro nosso canal aqui, né? Mas, poxa, podemos bater, hein? Se batemos 50 curtidas, eu trago uma explicação bem detalhada sobre formação de hábitos e vou fundamentar com livros também, e, enfim, com todo o conhecimento que eu tenho, que não é muito, mas que dá para fazer uns vídeos pra galera. Então, esse próximo slide aqui, eu até o que eu desenhei mesmo, tá? Mas eu me espelhei no próprio livro. Novamente, acho que é a última vez que eu vou mostrar para vocês desse livro aqui da Angela Duckworth, de Garra. Tem essa tabelinha lá. E o que que faz, tá, galera? E olha só que interessante. O que que faz um especialista em nível de mundial, um desenvolvimento estagnado e a desistência? Qual que é a semelhança, né? Então, a gente pode ver aqui, tá? Eu vou deixar a imagem bem boa aqui para vocês verem, que esses três, eles começam ao mesmo tempo. Eu tô olhando aqui para a imagem, minha tela tá dividida, tá? Eles começam ao mesmo tempo e tem algum fator que determina nisso tudo, né? E o que determina nisso tudo vem tudo aquilo que nós falamos. Tudo aquilo que nós falamos até agora, tá? Então a desistência pode ser porque o cara não conseguiu tolerar desconforto, o cara não conseguiu, a pessoa não conseguiu enfrentar aquele desconforto de uma maneira assertiva, teve muita dificuldade de lidar com tudo isso, então ele acabou desistindo, ele não recompensou o processo, ele não entendia os motivos claros do porquê ele fazia o que tinha que fazer, ele não tinha formado um hábito ainda, então ele acabou até desistindo. O estagnado, ele achou que ali estava bom, ele quis manter ali, e se estagnou num ponto, enfim, tudo bem. E o especialista em nível mundial. Só que o que que faz esses caras, né? O que que faz um especialista? E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, cara, porque o especialista é aquele cara que se aperfeiçoa. Então, você ser especialista em alguma coisa, pessoal, é algo que demanda muito, é algo que vai demandar muito tempo, energia de vocês, mas é algo que você precisa. Poxa, é aquele 1% a mais, aquele 0,1 a mais que você se dedica para aprender. É você ler um artigo científico e ler as referências do artigo, e depois ler as referências do outro artigo, né? Então, por exemplo, vou puxar o livro de novo, né? Eu sei que eu tô mostrando demais. Mas, por exemplo, aqui, por vezes, deixa o microfone caiu aqui, em todos os livros, cara, livros texto, assim, geralmente, livros bons também, eles têm a fundamentação deles atrás, tá? Então, por exemplo, muitos dos artigos que eu li também, para dar uma fundamentada nessa escala, na ideia da autora sobre Garra, eu tirei das referências do livro. Então entendam, galera, que não existe segredo, tá? Você não precisa ser genial, cara. Você precisa se aperfeiçoar, cara. Você tem que se aperfeiçoar. Você não precisa ser genial. Olha, tudo que eu estou falando aqui para vocês
não é nenhuma coisa que você, diferente de mim, você não tem. Poxa, você pode alcançar tudo isso, cara. Entendeu? Eu e você, nós podemos fazer tudo isso. Eu não sou um gênio. E nunca fui um gênio na minha vida. Eu sempre fui bem ao contrário de um gênio. Só que eu tive essa consistência, eu tive essa garra que a autora traz de não desistir. Então eu tive uma regulação emocional muito clara, teve todo aquele processo motivacional, toda aquela prática disciplinada. Então assim, eu vou aplicando um pouco mais disso hoje, eu tenho essa noção, mas indiretamente eu sempre lidei muito bem com tudo isso. Mas você não precisa ser genial, tá? Então pense nisso. Aqui essa imagem ela até fica legal de ver, né? Do elefante aí amarrado a um toquinho de madeira, que por vezes a gente aprende, né? O desamparo aprendido é essa ideia de que a gente algo que nos segurava, que foi algo que nos impediu há uns tempos atrás, a gente acredita ainda que aquilo possa nos atrapalhar e que possa nos segurar, né? Então, você não precisa ser genial, mas não se prenda a isso. Não use essa desculpa para você não se aperfeiçoar, né, de modo saudável, assertivo, mas você não precisa ser genial e por isso você não tem que ficar preso nisso tudo, tá? Então, não use essa frase como uma desculpa, um ponto pacífico de você não se dedicar cada vez mais, tá? De maneira saudável, tá, pessoal? Eu já trouxe vídeo aqui meu falando sobre aquela minha questão de obsessão ao estudo, né? Não tenho muitos vídeos aqui no canal, é só você entrar no meu perfil, você vai ver um vídeo escrito o que eu gostaria de ter aprendido antes de começar a estudar, né? E vai ter lá bem certinho. E no fim, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês esse slide que é sobre você precisa ter garra. Então a garra, pessoal, que a autora traz aqui, última vez, eu prometo, tá? É deste livro aqui da Angela Duckworth, a garra, né? Vou mostrar aqui para vocês, enfim, da editora Intrínseca. É tudo isso que nós falamos aqui repetidamente aplicado. Então você não precisa ser um genial, ser gênio, mas você precisa ter garra, velho. Você precisa ter garra, você precisa se dedicar para isso, você precisa se organizar, cara, para tudo isso. Tudo isso que eu tô trazendo para vocês não é um processo fácil, não é um processo do dia para noite, mas você precisa ter garra, cara. Pô, você tem que tolerar esse desconforto aí, entendeu? Marca como que eu posso fazer tudo isso, cara? Poxa, faz, se possível, se você tem essa condição, busque uma psicoterapia, cara. Né? Busque uma psicoterapia e, se puder, busque uma terapia em alguém que trabalhe com evidência científica, com a PBE, tá? Busque ajuda, cara. E se você não pode ainda, cara, busque estudar, cara, busque estudar, busca conhecimento, cara. Tem tanto artigo científico que você pode buscar aí na internet, vários artigos científicos. Hoje também, né, você acha muitos livros de maneira gratuita na internet, mas a grande questão que fica é que você precisa ter garra. E por fim, eu quero te dizer uma coisa: você não precisa ser genial.